Bem, nosso estudo de hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Emmanuel comenta na lição 28 do livro Vinha de Luz, em peregrinação. Risível é o instinto de apropriação indébita que assinala a maioria dos homens. Não será a Terra comparável a grande carro cósmico onde se encontra o espírito em viagem educativa? Se a criatura permanece na abastança material, apenas excursiona em aposentos mais confortáveis. Se respira na pobreza, viaja igualmente com vistas ao mesmo destino, apesar da condição de segunda classe transitória. Se apresenta notável figuração física, somente enverga efêmera vestidura de aspecto mais agradável, através de curto tempo na jornada empreendida. Se exibe traços menos belos ou caracterizados de evidentes imperfeições, vale-se de indumentária tão passageira quanto a mais linda roupagem do próximo na peregrinação em curso. Por mais que o impulso de propriedade ateie fogueiras de perturbações e discórdias na maquinaria do mundo, a realidade é que o homem algum possui no chão do planeta domicílio permanente. Todos os patrimônios materiais a que se atira, ávido de possuir, se desgastam e transformam. Nos bens que incorpora ao seu nome, até o corpo que julga exclusivamente seu, ocorrem modificações cada dia, impelindo-o a renovar-se e melhorar-se para a eternidade. Se não estás cego, pois, para as leis da vida, se já despertaste para o entendimento superior, examina a tempo onde te deixará provisoriamente o comboio da experiência humana nas súbitas paradas da morte. De uma poesia muito profunda, Emmanuel cria imagens mentais para a gente, mostrando a transitoriedade de tudo que a gente está vivendo e, principalmente, mostrando que a gente aqui na Terra tem o costume de se apegar com muita facilidade ao nosso corpo físico, apegar ou até ficar em revolta contra ele, né? E também as oportunidades que a gente está tendo de profissão, a família que a gente está vivendo, e essa comparação que o Emmanuel faz da Terra com um grande carro cósmico, uma grande nave espacial, né, em que a gente está provisoriamente, ele é uma visão que a gente, se a gente conseguir realmente abstrair o que tem por trás disso, a gente vai chegar à conclusão de que nós estamos aqui só de passagem e eu não sou definitivamente esse corpo aqui que eu estou vestindo e nem essa profissão que eu estou desempenhando hoje, essa oportunidade que eu estou tendo em família. Na verdade, eu estou estagiando durante um tempo, aprendendo alguns valores, ocupando essas posições. Então, a gente começa a tirar algumas lições disso. A gente começa a tirar assim, ó, não importa o que eu tiver que passar nessa vida. O que importa é como eu vou agir, como eu vou passar. É um exercício bastante interessante, sim, a gente começar a desenvolver uma coisa chamada empatia e se imaginar no lugar dos companheiros, das pessoas que estão vivendo junto com a gente, né, de exemplos que estão perto da gente. Desde aquele político que tomou o caminho equivocado e que hoje está cumprindo uma pena, até aquele que está investido numa posição religiosa qualquer, de liderança, né, desde aquele que está desempregado, aquele que está ocupando altos cargos, ganhando salários que proporcionam para ele uma tranquilidade financeira, e apenas financeira, porque a maioria das pessoas que a gente conhece, né, com tranquilidade financeira, lutam pela tranquilidade agora emocional, pela tranquilidade física. A gente começa a se colocar no lugar dessas pessoas e imaginar como seria se eu estivesse naquele lugar. Ele faz a comparação aqui pra gente, né, dizendo que ó, quem está vivendo na abastança material está apenas fazendo uma viagem nas primeiras classes desse carro que a gente está, carro cósmico que a gente está hoje encarnado. E quem está vivendo na pobreza também está vivendo numa segunda classe, nas outras classes. E corpo físico, se ele está robusto, se ele está são,
também é uma vestidura apenas, e quando tem traços menos belos, na verdade, eu estou passando com uma roupa, na verdade, que não está, nesse momento, me agradando, mas é o que eu tenho para poder estar passando essa viagem. Então a gente fica pensando, né? Aquela pessoa que ainda, até os dias de hoje, não descobriu para que nasceu, não descobriu qual está sendo o seu papel principal agora no momento, não descobriu ainda o que ele está tendo que aprender com tudo o que ele está vivendo. Essa pessoa ainda está vivendo como vamos colocar aqui, né, com todo respeito, né, às opções, como um mochileiro, né, aqueles mochileiros que eles fazem mesmo a opção de viver uma vida de aventura, uma vida sem destino. Então a pessoa, né, depois eu conheço alguns amigos mochileiros e respeito todos eles. Estou fazendo a comparação, né, não uma comparação depreciativa, mas apenas uma comparação do que eu ouço eles falando. Eu estava num determinado lugar, eu dormi numa barraca, e de repente eu acordei, estava vindo um carro assim, assim, eu pedi carona, e aquele rapaz me levou para um lugar que eu nunca conheci, para outro lugar. E a pessoa, conheço pessoas que estagiaram assim aqui na América Latina toda, chegaram aí parar lá no Uruguai, quase no finalzinho do Uruguai, próximo mesmo do trópico. E também conheço pessoas que fizeram isso pela Europa também. E pessoas aqui, de perto de mim, simples, né, que viveram mesmo, tocando violão, vivendo vida de hippie mesmo. Eu faço essa comparação com eles porque, na verdade, né, a gente tenta imaginar, né, eu estou vivendo aqui, mas deixa a vida me levar, a vida leva eu, fazendo referência ao querido e grande sambista aí que cai nas graças do povo, porque fala a nossa linguagem, né, fala a linguagem do povo. Então o que acontece? A gente tem que começar a partir de agora a procurar entender, né, o que a vida está querendo da gente, o que o Pai está querendo da gente, submetendo a gente a algumas provas, submetendo a gente a um período duro como esse que a gente tem vivido agora, de toda hora ver parentes doentes, e quando a gente começa a ficar um pouquinho fora também da saúde do convencional, de repente a gente começa a ficar apavorado, com medo de também não estar sendo mais uma das vítimas de tudo que está acontecendo. O que isso está me ensinando, né? Eu tenho que ter equilíbrio emocional. E a gente fica pensando, né? Já teve muitas outras oportunidades que a gente passou por duras, muito mais duras provas do que essa que a gente está vivendo agora. Por exemplo, a prova de uma guerra destruidora. Eu, por exemplo, fiquei durante muitos anos atormentado por recordações que eu não sabia explicar o que era, de uma cidade que é muito familiar, totalmente destruída, de muito concreto no chão, aquela fumaça de pneu queimado e também de concreto que quando cai, aquela imagem que vem na nossa cabeça, quem assistiu pela televisão quando as Torres Gêmeas em Nova York, no 11 de setembro de 2001, quando elas caíram, aquela fumaça que vinha na direção do povo e o povo corria dela. Então eu ficava atormentado por isso, e hoje eu olho essa pandemia e falo assim, não, é muito melhor passar por uma situação de pandemia do que por uma situação de destruição através de guerra, porque a destruição através da guerra, ela cria sentimentos muito negativos na gente, tem sentimentos tristes que também acabam se transformando em revolta, que podem transformar em ódio, que pode se transformar em desejo de vingança, e é muito melhor a gente estar aqui unindo as nossas forças no mundo todo, unindo as nossas medicinas em busca de uma cura de uma doença, né? É muito melhor. Então a gente começa a pensar assim, as provas que eu estou passando, tudo transitório. O que vai valer no final das contas não foi nem se a gente conseguiu ou não conseguiu, mas quais foram os meios que a gente utilizou para conseguir. Se foram meios que deixaram a nossa consciência tranquila, se foram meios que nos aprimoraram no lado intelectual e no lado moral. Isso é que vai ser a principal questão que vai definir se valeu a pena eu estar nesse carro cósmico que eu estou aqui hoje ou não. Mas ainda tem muito aprendizado pela frente, muitas novas oportunidades, e a gente está procurando aproveitar agora o máximo, a partir do momento que essa lucidez, ainda muito pequena, mas pelo menos já chegou com relação à vida espiritual. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.